Oi, gente, olha eu aqui de novo. Aposto que vocês estão com saudade de mim já, não estão? Bom, para quem não me conhece, sou eu essa daqui, e para quem me conhece, já me conhece, sou eu, né? Eu tô aqui pensando que depois que acabar essa pandemia, esse pandemônio todo, eu não vou nem mais reconhecer meus alunos e não vou mais saber o nome de ninguém também, porque me esforcei tanto. Em um mês eu decorei o nome de todo mundo, sabia o nome de todo mundo. Mas se demorar muito, vou esquecer. Eu tô aqui visualizando a carinha de cada um. Os Mateus, os Davis, os Pedros, tinha dois Davis, tá vendo? Já nem me lembro mais. Bom, então vamos lá. Hoje a nossa aula vai ser sobre mitos e lendas, contos e crônicas. Espero que vocês aprendam e se divirtam. Vamos lá. Até a minha gatinha está aqui junto para se divertir. Mito e lenda. Bom, consultando os vários teóricos, a gente descobre que é bastante difícil discernir ou distinguir mito de lenda, porque são coisas bem parecidas. Mas, enfim, eu consultei os melhores e acabei resumindo no seguinte: mito. O mito é transmitido oralmente, é uma narrativa que revela a necessidade que os seres humanos têm de compreender o universo e de entendê-lo como um todo. Aparecem seres estranhos ou deuses que explicam de forma mágica os fenômenos da natureza e a criação do mundo. Essa definição eu juntei, cortei, colei e vem do livro Gêneros do Discurso na Escola, e a organizadora desse livro é Helena Nagamini Brandão, que inclusive foi minha professora no mestrado da USP. De acordo ainda com esse livro, cuja organização é da Helena Nagamini, a lenda vem do latim legenda ou legenda, que significa coisas que devem ser lidas. Lenda, lidas. As lendas remontam aos primeiros séculos do cristianismo, lá quando começou, logo depois que Cristo nasceu, no ano 1, né? Elas contavam, as lendas, a vida dos santos e eram lidas nas festas solenes. A lenda é uma narrativa coletiva, tem ação, desenrolar, plano lógico e um utilitarismo. Como assim? Ela serve para nos ensinar alguma coisa, para nos dar algum tipo de lição. Então, tem uma utilidade. É isso que é o utilitarismo. E em relação ao cristianismo, se tratava de contar a vida dos santos, né? Então, imagina, é uma história, e se era a vida dos santos, tem um intuito de ensinar algum tipo de valor positivo, né? E elas eram contadas, faladas, quando das festas dos seus respectivos santos. Então é uma coisa de tradição oral, enquanto que o mito também é de tradição oral, mas é uma narrativa que revela a necessidade de se explicar coisas do universo que os seres humanos não entendiam, para as quais não achavam uma explicação lógica, ou então achavam uma explicação lógica, que é o mito. Conforme nós formos lendo os mitos, os exemplos que eu trouxe aqui, acho que vocês vão entender melhor. Vamos lá. Aí eu peguei um mito grego, peguei alguma coisa da mitologia grega, Cronos e Zeus. Cronos e Zeus são dois deuses da mitologia grega que depois passaram também para ser mitologia latina, porque os romanos, que eram os que falavam latim, conquistaram a Grécia e, entre aspas, usurparam toda a cultura dos gregos. Então, os deuses gregos passaram depois a ser deuses latinos, com uma nomenclatura diferente. Eles passaram a ter nomes diferentes, mas eram os mesmos deuses. Aí vamos ver aqui a historinha dos Zeus. À direita, vocês estão vendo a figura de Zeus. Foi a melhor figura que eu achei lá na internet. À esquerda, a figura de Cronos. Cronos era pai de Zeus. Aí, como vocês veem, Cronos está devorando um ser, um ser humano, sabe-se lá, né? Pela figura não dá para saber que ser que é, mas na verdade não é um ser humano, é outro deus, seu filho. Então vamos lá. Segundo a mitologia, Zeus teria nascido da união de Reia e de Cronos, que é o que está aqui à esquerda. Cronos, deus do tempo, que imperava naquele momento, tinha o costume de engolir seus filhos, com medo de que um deles lhe tirasse o trono. Então, nasciam os filhos, que eram deuses também, filho de Deus deve ser Deus também, né?
E o que acontecia? Cronos comia os filhos porque havia algum tipo de presságio, de pressentimento de que um dos filhos tomaria o seu trono. Então ele não queria que ele tomasse o trono. No entanto, quando Zeus nasceu, Zeus, que é esse da direita, que parece mais simpatiquinho, mas não muito, Reia, que era a mãe, pressentiu que ele, Zeus, era uma criatura especial e o escondeu em uma caverna. Para enganar o marido, entregou-lhe uma pedra enrolada em panos para que ele engolisse no lugar do seu filho. Olha que interessante, né? Eu não sei realmente como é que o Deus conseguiu ser enganado comendo uma pedra no lugar de um filho, mas enfim, isso não vem ao caso. Depois de adulto, Zeus enfrentou o pai e o forçou a vomitar todos os seus irmãos, que continuavam vivos. Então, assim, tem um elemento mágico aqui, né? Porque primeiro ele comeu os filhos, em seguida os filhos estão lá na barriga dele, ainda vivos, bom, enfim. Comer uma pedra no lugar do filho e nem ter percebido. Em seguida, aprisionou Cronos, Zeus aprisionou Cronos sob a terra e se tornou o grande deus de todos os deuses do Olimpo. Foi aí que Zeus se tornou o senhor do Olimpo. Olimpo era um monte que havia na Grécia, que eles acreditavam que era a morada dos deuses. E a mitologia grega tinha vários deuses. Cronos, ele equivale ao nosso Júpiter, quer dizer, ao Júpiter da mitologia latina. Desculpa, ao contrário, Ave Maria. Cronos não é o Júpiter, Cronos é Saturno. Cronos é Saturno. Zeus, que é o Júpiter da mitologia latina, Cronos é Saturno. Bom, aí eu vou explicar só uma questão de etimologia. Cronos dá origem a palavras como, por exemplo, cronológico, quando a gente fala ordem cronológica dos fatos. Ordem cronológica é a ordem do tempo, quando a coisa começou, foi progredindo, foi acontecendo em ordem do tempo. Então, se eu digo assim, se eu vou contar minha vida, começo a contar minha vida desde o dia em que eu nasci, aí quando eu tinha 7 anos, 9 anos, 10 anos, 30 anos, 50 anos, isso é ordem cronológica. Daí vem Cronos, era o deus do tempo. E por que é que Cronos engolia seus filhos, Cronos comia os seus filhos? Porque essa é uma alegoria que os gregos inventaram para explicar a transitoriedade das coisas. O tempo come, corrói todas as coisas e todas as pessoas, que era o que Cronos fazia. Então, olha que coisa interessante. É um mito que foi inventado e que explica uma coisa concreta que acontece, que é o passar do tempo. Os deuses gregos, eles representavam todas as paixões humanas. Então, os deuses gregos não eram como o Deus católico, que a gente acha ou pinta ou crê, acredita nele como um Deus perfeito, de bondade. Os deuses gregos, eles eram a encarnação das paixões, dos defeitos humanos. Paixões, quando eu falo paixões, é no sentido assim, o amor, o ódio, a ambição, paixões, sentimentos, no sentido de sentimentos humanos. Então, cada deus grego representava um aspecto da vida ou da maneira de ser do ser humano. Então, a gente pode dizer que os deuses gregos foram criados à imagem e semelhança dos seres humanos, para explicar comportamentos e sentimentos dos seres humanos. Bom, esse foi o mito, um dos mitos, né? Que na verdade é a historinha, que Cronos era o Deus Supremo e aí comia seus filhos no intuito de evitar que algum deles algum dia tomasse o seu trono. Bem, agora eu peguei uma lenda brasileira da Iara, nada melhor do que o Brasil está cheio de lendas, né? Iara era uma índia guerreira, a melhor da tribo, e recebia muitos elogios do seu pai, que era pajé. Pajé, vocês sabem o que é pajé? Numa tribo, o pajé é aquele que faz a parte religiosa, que faz que seria como o equivalente a um padre na nossa cultura, enfim. Os irmãos de Iara tinham muita inveja e resolveram matá-la à noite, enquanto ela dormia. Iara, que possuía um ouvido bastante aguçado, os escutou e os matou. Então, ela foi mais esperta e matou primeiro. Com medo da reação do seu pai, Iara fugiu. Seu pai, o pajé da tribo, realizou uma busca implacável e conseguiu encontrá-la. Como punição pelas mortes, a jogou no encontro dos rios Negro e Solimões. São rios que lá do norte
do Brasil. Alguns peixes levaram a moça até a superfície e a transformaram em uma linda sereia. Então, a Yara é uma sereia, mas uma sereia brasileira. A Yara costuma tomar banho nos rios e cantar uma melodia irresistível. Ela tem o poder de cegar quem a admira e levar para o fundo do rio qualquer homem com o qual ela deseja se casar. É mais ou menos como o mito das sereias, né? As sereias também eram seres mitológicos, da mitologia grega, que habitavam os mares e ficavam lá cantando. E o canto era mais bonito do que esse que eu imitei agora. Acabava enfeitiçando os navegantes, eles se jogavam e morriam, se matavam, enfim. Lenda brasileira. Bom, lenda, como eu disse, então é uma historinha contada com uma narrativa, tem um começo, meio e fim, como vocês veem aqui, tem toda uma sequência, a historinha. No caso aqui, não é exatamente a vida de um santo, como foi nas origens a lenda, como a gente acabou de ler lá atrás, né? Porque com o tempo as características da lenda foram se alterando, inclusive de orais elas passaram a ser escritas, né? Para ficar registrado, para que tivéssemos o registro, para que o ser humano teve que registrar tudo por escrito, depois que inventou a escrita, né? E aí tem um começo, meio e fim, e de certa maneira tem um fundo didático, né? Um fundo didático que ensina o quê? Que, olha, você não pode ser mal, porque a Yara ia ser morta pelos irmãos, ela matou primeiro, mas depois ela acabou sendo castigada e virou uma sereia, mas ao mesmo tempo ela se vinga dos seres humanos, enfeitiçando-os com o seu canto, né? Então fica um círculo vicioso, parece assim, vou me arriscar a dizer, a vingança não trouxe nenhum benefício para ela. Bom, vamos lá para a próxima lenda. Lenda brasileira do Saci. Essa aqui é mais interessante. O Saci é um ser mítico e travesso. Ó, é uma lenda brasileira, mas por isso que eu digo que é difícil discernir entre mito e lenda, porque em algum momento eles se confundem. Então, o Saci é um ser mítico e travesso que realiza brincadeiras, e por isso endiabrado. Então, como ele faz travessuras, a gente diz que ele é endiabrado. A palavra endiabrado vem de diabo, mas no sentido, entre aspas, positivo, ou seja, alguém que faz travessuras, né? É um pequeninho demônio. Uma das práticas mais comuns realizadas pelo Saci é o ato de incomodar os cavalos, sobretudo durante a noite. Então, sempre que os cavalos estiverem agitados à noite, é porque um Saci esteve lá. Um sinal de que, de fato, um Saci tenha feito de suas travessuras com os cavalos são os nós e tranças que podem ser encontrados em suas crinas. O Saci também invade as casas para fazer suas brincadeiras. Ele pode queimar as comidas que estão sendo feitas, azedá-las, se já estiverem prontas, além de desaparecer com objetos, apagar a luz das lamparinas, etc. E aqui, olha que interessante, porque pensa assim, numa comunidade que mora lá no interior dos interiores, né? Os povos primitivos, eles não tinham como explicações para as coisas naturais que aconteciam no dia a dia. Então, o que eles inventam? Essas lendas que explicam as coisas que acontecem no dia a dia. Por exemplo, os cavalos, o cabelo deles fica todo enroscado, cheio de nó. Quem foi que fez isso? Nossa, não foi obra do acaso, do nada. Foi o Saci que passou por aqui, enroscou e deu nó nas crinas dos cavalos. Se de repente eu deixei a comida lá em cima, agora que eu aprendi, quando meu marido reclamar da comida que queimou, eu vou dizer, nossa, mas não fui eu, foi o Saci. Foi o Saci, não foi eu que esqueci o arroz lá queimando. Foi o Saci, porque eu apaguei o fogo. Gente, olha, eu achei uma boa desculpa agora para o meu arroz queimado. Mas agora voltando a falar sério. Então as pessoas, quando se descuidavam, azedou a comida, aí não sabiam que a comida azedava por causas naturais. Qual a explicação? O Saci passou por aqui e aprontou das suas travessuras, né? A luz de repente apagou, sabe aquela coisa? Lá na sala de aula, de vez em quando eu estou dando aula, mas sempre quando a coisa está silenciosa, todo mundo prestando atenção, de repente a porta abre, aí você espera para ver quem é que vai entrar, não entra ninguém. Sabe, aquele mistério, assim, aí todo mundo fala, é o fantasminha, fantasminha. A partir de agora a gente já sabe, é o Saci. Bom, eu acho que vocês entenderam, né? Então, se criou essa lenda de uma tradição oral,
de alguma maneira para explicar coisas naturais para as quais as pessoas não tinham uma explicação lógica. Passando para as próximas lâminas. Agora eu vou falar sobre conto e crônica. A diferença entre conto e crônica é um pouco mais fácil de discernir do que entre mito e lenda. Conto. O conto, ele começa como sendo conto popular e depois ele se desdobra, vai, digamos, aumentando a sua complexidade, mas o conto teve origem popular. Vem de uma literatura oral também, destinada a um auditório que não sabia ler. Olha que interessante. Também, outra vez, igual que o mito, que a lenda, tradição oral. Porque eu já falei para os meus alunos que nós não começamos a vida escrevendo, nós começamos a vida falando. O ser humano, lá nos seus primórdios, não escreveu antes de falar. Falou antes de escrever. A escrita só foi inventada no ano 4000 antes de Cristo. Mas a essa altura a gente já estava falando bastante, já falávamos bem. Quer dizer, de acordo com a história, porque eu não lembro, não sei se eu estava lá, mas se estava, não me lembro, realmente não me lembro. Agora, o que eu sei é que a gente falava, porque eu estudei sobre isso, e não escrevia, veio escrever depois. O que a gente fazia era desenhar, etc. Depois que a gente inventou a escrita, então a gente começou a registrar as coisas por escrito, é claro. E aí começou a se desentender mais do que anteriormente, né? Brincadeiras à parte, vamos lá. O conto popular vem de uma literatura oral destinada a um auditório que não sabia ler. Então, eles ouviam a coisa ser contada, né? Ele segue uma exposição simples, uma sequência lógica. O contador tem a intenção de prender a atenção dos ouvintes. No Brasil, a tradição de contar histórias foi herdada da Nigéria, com a vinda dos escravos da África, né? Segundo as fontes que eu consultei, então a tradição de contar histórias foi herdada da Nigéria. Bom, embora também houvesse na literatura portuguesa esse tipo de tradição de contar histórias. Então, entenderam? Conto, contar, vem de contar. Conto, contar era oralmente, e as pessoas tinham o contador de histórias, como até a gente fala, o contador de histórias, tinha que prender a atenção. Então, imagina, ele repetia palavras, ele fazia gestos, né? Ele dava aqueles tcharam, né? Aquelas pausas que hoje na escrita são dadas pela pontuação, né? Pelas interrogações, pelas interjeições, enfim, etc, etc. Bom, crônica. Crônica é um tipo de texto narrativo curto, geralmente produzido para meios de comunicação como jornais, revistas, etc. As crônicas tratam de acontecimentos corriqueiros, do cotidiano. Tem marcas claras de humor e sua linguagem costuma ser coloquial e simples. Então, comparando o conto com a crônica, o conto é mais elaborado, tem mais personagens, né? E a crônica não, é uma coisa rápida, curta e que tem pouca duração. Então, por exemplo, tem uma crônica hoje, mas amanhã eu vou escrever outra, porque hoje o assunto é coronavírus, mas amanhã ou depois vai ser outro assunto, vai ser... Qual era o assunto antes do coronavírus que estava em voga? Agora não me lembro. Mas isso vai mudando. A crônica é diária, né? Tanto é que a gente tem até algumas sessões de crônicas diárias. É diário, é como um diário. Cada dia uma historinha curta e rápida, corriqueira, e geralmente, para chamar atenção, ela não tem o suspense que tem o conto, né? Ela tem uma linguagem mais suave, mais simples, e humor. Humor é aquilo que é engraçado, se bem que nem tudo que é engraçado para um é para outro, né? Aí eu tenho aqui uma crônica de Fernando Sabino para a gente entender o que é crônica e se divertir. Fernando Sabino é um autor que eu li muito quando eu era criança. Olha que eu tenho 54 anos, então era maravilhoso. Eu amava, eu espero que vocês gostem desta crônica que eu escolhi. Vou ler e vocês vão acompanhando aí. Se vocês quiserem, vocês podem parar o vídeo também e lerem vocês mesmos. Leonora chegou-se para mim, a carinha mais limpa desse mundo. Engoliu uma tampa de Coca-Cola.
Levantei as mãos para o céu. Mas essa agora era uma festa de aniversário, o aniversário dela própria, que completava 6 anos de idade. Convoquei imediatamente a família. Disse que engoliu uma tampa de Coca-Cola. A mãe, os tios, os avós, todos a cercavam, nervosos e inquietos. Abra a boca, minha filha. Agora não adianta, já engoliu? Deve ter arranhado. Mas engoliu como? Quem é que engole uma tampa de cerveja? De cerveja não, de Coca-Cola. Pode ter ficado na garganta. Urgia que tomássemos uma providência, não ficássemos ali feito idiotas. Peguei-a no colo. Vem cá, minha filhinha, conta só pra mim. Você engoliu coisa nenhuma, não é mesmo? Não é isso mesmo? Engoli sim, papai. Ela afirmava com decisão. Consultei o tio baixinho. O que é que você acha? Ele foi buscar uma tampa de garrafa, separou a cortiça do metal. O que é que você engoliu? Isto ou isto? Cuidado que ela engole outra, adverti. Isto, e ela apontou com firmeza a parte de metal. Não tinha dúvida, pronto-socorro. Dispus-me a carregá-la, mas alguém sugeriu que era melhor que ela fosse andando, auxiliava a digestão. No hospital, o médico limitou-se a palpar-lhe a barriguinha, cético. Cético é incrédulo, que não estava acreditando. Dói aqui, minha filha. Quando falamos em radiografia, revelou-nos que o aparelho estava com defeito, só no pronto-socorro da cidade. Batemos para o pronto-socorro da cidade. Batemos, fomos embora correndo. Batemos para o pronto-socorro da cidade. Outro médico nos atendeu com solicitude, assim, com essa prestatividade, com todo atento. Vamos já ver isto. Tirada a chapa, ficamos aguardando ansiosa revelação. Ou seja, ficamos aguardando ansiosa revelação. A revelação 2 vezes, porque quando você tem uma chapa, tira uma radiografia, né? Você fica esperando que revele a radiografia. E aqui revele o mistério da tampinha engolida. Em pouco o médico regressava. Vamos lá ver. Engoliu foi a garrafa. A garrafa! Exclamei. Mas era uma gracinha dele, cujo espírito passava muito ao largo da minha aflição. Eu não estava para graças. Essa expressão passava muito ao largo da minha aflição, que estava bem longe. Quer dizer, ele estava engraçadinho, mas eu estava aflito. Uma tampa de garrafa. Certamente precisaria operar. Não haveria de sair por si mesma. Imagina a pessoa, né, botar para fora a tampa da garrafa. E aí arranhando um pouquinho, né? O médico pôs-se a rir de mim. Não engoliu coisa nenhuma. O senhor pode ir descansado. Engoli, afirmou a menininha. Voltei-me para ela. Como é que você ainda insiste, minha filha? Que eu engoli. Pensa que engoliu, emendei. Isso acontece, sorriu o médico, até com gente grande. Aqui já teve um guarda que pensou ter engolido o apito. Imagina. Aí ficava apitando, né? Pois eu engoli mesmo, comentou ela intransigente. Você não pode ter engolido, arrematei já impaciente. Quer saber mais do que o médico? Quero, eu engoli e depois desengoli, esclareceu ela. Nada mais havendo a fazer, engoli em seco, despedi-me do médico e bati em retirada com toda a comitiva. Muito legalzinho, né? Eu já conheci esse conto desde que eu era criança, que eu tinha lido. Essa crônica. Tá vendo? Não é fácil, a gente confunde. Deixa eu só esclarecer aqui uma coisa de vocabulário. A menina diz, pois eu engoli mesmo, comentou ela intransigente. Intransigente é aquela que não arreda o pé. Eu engoli. Mas a chapa está dizendo que não, mas eu engoli. Isso é ser intransigente. Aí o pai fala, eu arrematei impaciente. Arrematei é finalizei, né? Terminei com a história. E aí ela diz que engoliu, mas desengoliu. Enfim, nada mais havendo a fazer. Engoli em seco. Estão vendo os elementos de humor, como estava dito anteriormente, a crônica sempre tem essa característica de engraçado, de coisa engraçada, de humor, né? Que é o que prende a atenção do leitor. Ó, é rapidinha, né? Tem um toque engraçado, prende a atenção do leitor. E aí ele diz, bati em retirada. Bater em retirada é ir embora, é uma expressão que se usava antigamente, acho que hoje em dia não mais. Bom, é isso. Eu não achei figura com menininha, pus o menininho e o médico examinando. Espero que vocês tenham gostado. Bom, aí eu tenho para vocês 2 sugestões que eu quero que vocês acatem.
Vocês vão ler nesse site que eu coloquei aqui, ó, contobrasileiro.com.br, Felicidade Clandestina, conto de Clarice Lispector. Vão ler esse conto, Felicidade Clandestina. A autora é Clarice Lispector, que é a autora brasileira de quem eu mais gosto. Por que eu coloquei aqui Reinações de Narizinho, do Monteiro Lobato? Porque dentro desse conto, o conto a gente não vai ler aqui nesta aula, porque é muito longo. Então, eu vou pedir para que vocês leiam em casa e na próxima aula eu comento esse conto, que é maravilhoso. É um dos contos com os quais eu me identifico muito. Me identifico com vários contos da Clarice Lispector, mas esse é um... porque eu já vivenciei isso que ela conta. Por que eu coloquei o livro Reinações de Narizinho, de Monteiro Lobato? Porque nesse conto, Felicidade Clandestina, ela fala desse livro Reinações de Narizinho, que era um clássico da literatura brasileira, que vocês também devem ler, vale a pena. Foi o Sítio do Pica-Pau Amarelo, que passou durante muito tempo na Rede Globo, foi baseado nesse Reinações de Narizinho, em todos os livros do Monteiro Lobato, do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Era onde morava a Narizinho, que é essa menina sentada com a bonequinha do lado, que é a boneca Emília, que eu adoro também. Vão ler, que depois a gente vai comentar. Aqui eu tenho algumas perguntas sobre o conto. Conforme vocês forem lendo, vocês procurem qual é o foco narrativo do conto, em torno de que fato se desenrola a trama, o que a filha do dono da livraria fez para prolongar o sofrimento da colega, o que a menina que tomou emprestado o livro fez para prolongar sua própria felicidade. Por que você acha que o conto tem esse título? Avente uma hipótese. Avente é arrisque. Coloque aí a sua hipótese. Olha que linda esta ilustração que eu encontrei. Um livro que é o mar e que te traz lá de outros mundos, né, do além mar, te traz notícias, te traz histórias. E o menino aqui embevecido, maravilhado na frente desse livro, que na verdade é o mar. Antigamente era pelo mar que vinham as coisas novas, porque nós não tínhamos aviões, né? E o mar, ele é simbólico também, porque foi no mar onde começou a vida. Foi pelo mar que Deus começou a criar os seres da terra. Os primeiros seres criados foram os do mar, segundo a Bíblia. E segundo a ciência, a vida começou no mar. Então, e aí a leitura vem, o mar vem representado como um livro, o livro como um mar. Isso foi assim, aí achei maravilhoso. Eu acho que alguém que está aqui aí do outro lado me escutando também vai achar maravilhoso. Outro conto que eu tenho para recomendar a vocês é esse aqui, ó. Contobrasileiro.com, né? Flor, Telefone, Moça, conto de Carlos Drummond de Andrade. O conto se chama Flor, Telefone, Moça, é do Carlos Drummond de Andrade, que é um autor brasileiro também, mineiro. Já morreu, tanto Clarice Lispector quanto Carlos Drummond já morreram, tá? Pergunta sobre esse conto. Qual é o foco narrativo do conto? Dê exemplos para comprovar. Segundo o narrador, acreditar ou não em algo que se conta ou que se ouve depende de quê? Depois a gente vai discutir sobre mito, lenda, conto e crônica baseado nas perguntas que eu estou fazendo, tá? Em quanto tempo se passam os fatos narrados no conto? Quantas tramas ou enredos há no conto? Tá? Vocês respondendo isso, a gente vai fazer novas discussões. Aqui, agora é com você. Leia alguns dos contos e crônicas no site indicado, escolha um e faça um comentário sobre ele de forma a despertar o interesse de seus colegas para que o leiam também. Vocês vão escolher ou uma crônica ou um conto do site, desse site aqui, ó, cronicabrasileira.org.br. Eu pus aqui os desenhos que achei maravilhoso esse esquema, ó, tem vários autores: Clarice Lispector, Rubem Braga, Paulo Mendes Campos, Raquel de Queiroz, Jurandir Ferreira, Antônio Torres, aqui Antônio não sei das quantas, Rubem Braga, que eu adoro também. Todos esses aí que tem contos e crônicas, vocês vão fuçar, procurar fazer um comentário, não contando o fim da história, porque não é para estragar o barato dos outros, mas sim chamando atenção para aspectos legais e interessantes que façam o seu colega querer ler. Eu prometo para vocês que eu dou um prêmio para aquele que despertar o maior interesse dos seus colegas. Aqui alguns
algumas outras sugestões, ó, de crônicas. A festa de aniversário foi a que eu passei agora mesmo para vocês, de crônica. Gordos e Magros, Fuga, tudo aqui é do Fernando Sabino, que eu gosto bastante, que ele é bem divertidinho. Mas tem os outros também, então vocês entrem no site, divirtam-se, aproveitem para ler muito. E eu espero que vocês aproveitem, respondam as perguntas e acessem a próxima aula, que é a continuação dessa, na qual nós comentaremos sobre mais contos, mais crônicas, mais lendas e mais mitos. Tchau!